pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para ter uma conversa com vocês sobre o canal. Eu acho que quem me acompanha já desde 2014, que é quando eu criei o canal Livros e Post-its, né, as pessoas que vêm me acompanhando desde então, sabe que durante alguns anos eu fiquei muito fiel ao canal, depois eu fui diminuindo o ritmo, acho que lá para 2017, 2018, aí eu fui diminuindo, parei com o canal, retomei depois, parei de novo. Aí, recentemente, eu transformei o canal num canal de arte, que é a minha profissão, sou artista plástica hoje. E aí eu decidi gravar vídeos fazendo as minhas artes, né? Fazendo a minha produção. Porém, depois de alguns dias, acho que eu cheguei a gravar uns 15 vídeos, mais ou menos, uns 13, 14, 15 vídeos. Eu tinha até planejado fazer aquele Outubro do Terror, só com arte de terror. E eu parei na metade porque simplesmente perdi o foco. Não tive mais vontade de gravar. E essa questão é algo assim que, gente, realmente assim, eu não tenho mais vontade de gravar vídeos. Não tenho mais vontade. Porém, eu gostaria de falar sobre uma outra questão com vocês que tem tudo a ver com, não só com o canal, mas com muitas coisas com tudo da minha vida, na verdade, que é que eu recebi o diagnóstico de autista. Esse diagnóstico ele veio tardiamente. Nos últimos 10 anos, os últimos 10 anos não foram fáceis para mim. Foi quando eu comecei a ter muitas crises. Fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, comecei a fazer uso de medicamentos, mas eu ainda tinha crises que eu tenho desde a infância. Só para vocês terem uma ideia, a minha saga com psicólogos, pediatras, né, e neurologistas vem desde os meus 4 meses de vida. 4 meses de vida. E naquela época não se falava sobre autismo, né? Não se falava. Por isso que hoje você tem muitas crianças autistas, mas cadê os adultos autistas? Pois é, os adultos autistas, eles estão sendo diagnosticados tardiamente, justamente porque muitas vezes essa mãe, esse pai leva seus filhos, né, descobrem que seus filhos são autistas e aí acabam se descobrindo autistas também. Eu sei, eu já vou até deixar uma coisa assim muito clara, eu sei que muita gente vai falar assim, nossa, mas você não tem cara de autista. Gente, autista não tem cara, autista tem cérebro de autista. O autismo ele é uma deficiência neurológica, porém não é uma deficiência visível. Claro que em algumas situações ele é visível, você tem graus de autismo, autistas não são iguais. O autista não é somente aquele que você vê em filmes, em séries lá da Netflix, não é só aquele tipo de autista que existe, né? O gênio, aquele que tem várias estereotipias, né? Que mexe com as mãos. Existem graus, níveis de autismo. É o grau 1, grau 2, grau 3, tem aqueles que têm dificuldade de fala, tem alguns que além do autismo tem o DI, que é a deficiência intelectual. Você tem sim uma porcentagem de autistas que são gênios, mas você também tem uma outra porcentagem que são, tipo o meu caso, que sempre fui chamada de geniosa, não de gênia, mas de geniosa. Né? Sempre fui uma menina muito irritada, muito brava, irritada, nervosa, chata e extremamente antissocial desde a infância, tá? O autismo, ele não é uma doença, não é uma coisa que surge, aparece em um determinado momento da sua vida. Você nasce autista. Uma questão de genética, entre outras questões, né? Eu tenho autistas na minha família. Então, é isso. O meu grau foi diagnosticado com grau 1, eu ainda não recebi o meu laudo, eu ainda estou na fase de
de tratamento, entre aspas, não existe tratamento, quer dizer, tratamento existe, não existe cura para o autismo, né? Mas que eu estou fazendo porque é muito importante para mim, né? Uma criança que não teve esse diagnóstico, ó, vocês estão vendo? Eu eu tenho esse probleminha, isso tem um nome que eu também não lembro agora exatamente, depois eu coloco aqui. Mas eu tenho uma certa dificuldade de falar, é que como vocês veem só muito vídeo editado, vocês não vão perceber esse tipo de coisa. Mas é complicado, quando eu recebi isso, assim, eu ainda tô numa fase que é como se eu tivesse caído num buraco e eu ainda estou caindo, sabe? Não cheguei a lugar nenhum ainda, eu tô caindo, tô me descobrindo, na verdade, porque até então eu não sei quem eu sou. Sinceramente, assim, eu não sei quem eu sou, porque a minha vida inteira, como eu não tive um diagnóstico na infância, eu tive que aprender, porque existe uma diferença entre autismo em meninas e autismo em meninos. É diferente. Então, a mulher, ela tem muita questão do masking, que é você mascarar, você copiar outras pessoas. Então, eu passei a minha vida inteira imitando outras pessoas, até hoje. Às vezes, porque a gente tem a questão do hiperfoco, né? Tem autistas que têm um hiperfoco, que é geralmente o que você vê em filmes, né? Para quem assistiu Advogada Extraordinária, ela tem o foco dela é em baleias. Para quem assistiu Atypical, o Sam, ele tem foco em pinguins. E isso é desde sempre, né? No meu caso, eu não tenho, assim, eu tenho um hiperfoco, assim, muito certinho? Tem, que são os livros, né? É desde criança, eu não tive atraso de fala, não tive atraso de aprendizado. Muito pelo contrário, eu aprendi muito cedo. Só que sempre foi escrita, leitura, escrita, leitura. Então eu tenho uma facilidade muito grande de ler e escrever. Então eu sempre tive foco até hoje nisso. É uma coisa que nunca deixei de gostar. Eu tenho um hiperfoco. Mas eu tenho vários hiperfocos. Então, por exemplo, já teve fases da minha vida que eu só queria saber de plantas. E ficava estudando plantas. De repente aquilo ia embora. Ah, tô com hiperfoco agora, sei lá, em cachorro. Eu começo a estudar todas as raças de cachorro e isso e aquilo, de repente aquele hiperfoco vai embora. Ah, eu tô com hiperfoco em assistir um determinado, sei lá, fantasia, filme só de... Eu vou assistir todos os filmes de fantasia, de repente aquilo desaparece, sabe? Isso é muito ruim, isso não é bom, porque tudo na minha vida gira em hiperfocos e eu imito aquilo, eu quero que a minha vida seja aquilo. Então, é muito complicado, gente. Eu nem vou querer entrar muitos em detalhes porque é bem difícil essa questão pra mim. Então, eu preciso saber quem eu sou, porque eu não sei, porque a minha vida inteira eu passei a imitar pessoas. Questão de estereotipias. Eu tenho estereotipias, o meu problema é com as mães. Problema entre aspas, porque isso não é um problema pro autista, isso é um problema para quem observa, para quem está do lado. Eu preciso ter alguma coisa nas minhas mãos o tempo inteiro. Ou bolinha, ou borracha, ou uma caneta, elástico. Elástico é uma coisa que eu gosto muito para ficar fazendo assim. Cubo mágico, eu amo cubo mágico e eu fico... Gente, eu tô sentada, eu tô assistindo TV, eu tô com o cubo mágico, eu tô com o elástico, eu tô com a borracha desde criança. Eu sempre tenho que ter alguma coisa nas mãos para ficar apertando. Eu não consigo ficar sem apertar alguma coisa, sem ter alguma coisa nas minhas mãos. Eu entro em desespero. Eu fico o tempo inteiro mexendo no cabelo, fazendo isso e assim, e assim. Então, são algumas estereotipias. Só que quando eu estou em público, eu aprendi a conter isso. Então, quando eu começo a fazer, né, eu começo a me dar aquela coisa de procurar alguma coisa para querer mexer, para querer... Eu me contenho. Por quê? Durante a infância, eu era... chamavam a minha atenção. Para com isso. Na escola,
batiam na minha mão, tanto os alunos quanto professores que batiam na minha mão. Eu perdia o foco na aula, né? Porque se eu estava falando, eu estava lá em outro lugar. E eu tinha crises, né? As crises é o meu maior problema, assim, o número 1 dos meus problemas é que eu sou uma pessoa antissocial ao extremo. Eu não gosto de contato com pessoas e eu também não gosto de contato visual. Então, quando criança, bebezinha, já foi notado que eu não olhava nos olhos, eu nunca gostei de olhar nos olhos, eu não queria ir para festas, eu não tinha amigos, eu sempre fui uma menina muito isolada, mas não triste, entendem? Eu não era uma menina triste, eu simplesmente não queria contato. Então, vamos no almoço de família, eu não gostava. Vamos no casamento de ciclano, eu não gostava. Vamos na festa de não sei quem, eu não gostava de ir, eu era obrigada a ir porque eu era criança. Então era um terror, porque eu não cumprimentava ninguém, eu não olhava pra ninguém, eu era menina chata, eu era menina esquisita, eu chorava, eu berrava, eu me jogava no chão, tinha crises, apanhava, porque minha mãe também não sabia. Até os meus 10, 12 anos, gente, eu vivia no hospital, eu vivia passando em médico, e eu também tinha e tenho a questão da seletividade alimentar, que é muito comum nos autistas, né? A maioria tem a seletividade alimentar. Então, o que é uma seletividade alimentar? Não é você não gostar de um alimento, assim, todo mundo gosta de um alimento e não gosta de outros, né? Isso é super normal, não gosto de comer tal coisa, ok, você não gosta. Eu tenho 2 coisas que eu não gosto de comer, porque eu não gosto do gosto. Porém, a partir de 1 ano de idade, eu comecei a não comer frutas. Eu não queria mais frutas, nem o suco, nem absolutamente nada. E eu não entendia por quê. Algumas frutas não é nem porque eu não gostava do gosto. Tinha alguma coisa que me irritava e criança, gente, adolescente, eu nunca soube explicar. Hoje eu sei o que é isso. A textura das frutas causa irritabilidade na minha boca. Irritabilidade não, na minha boca não, irritabilidade no meu cérebro. Aquela textura na minha boca me irrita. Me irrita. E o cheiro também de algumas frutas faz eu ter ânsia de vômito. Às vezes eu chego a vomitar. Tem frutas que não entram na minha casa. Tipo, não dá, desculpa, não consigo ficar num ambiente que tem essa fruta. Eu não consigo, o cheiro dela me enoja, assim, num nível master, entende? Carne vermelha eu como de vez em quando, só que pra comer ela precisa estar queimada. Sim, gente, eu não tô falando assim bem passada, eu tô falando queimada, torrada. Então a minha mãe, durante toda a minha infância, fazia bife pra mim, torrada, ela esturricava, era assim que eu comia. Então eu tinha anemia, até os meus 12 anos eu vivia com anemia, porque eu não comia. Eu era muito seletiva com alimentos, e não era só frutas não, era verduras, legumes, eram muitas outras coisas que depois, com o tempo, eu fui aprendendo a comer. Mas frutas é uma coisa que eu não como até hoje. Nem o suco artificial de algumas eu não tomo. Tá? Então essa é a questão da seletividade alimentar. E barulhos, né? A questão do... Tem um nome para isso também que eu esqueci, porque, gente, eu tô aprendendo as coisas agora. Que é a questão do barulho. Eu não consigo ir em festas. Por exemplo, recentemente eu fui no casamento do meu sobrinho. Eu tinha que ir no casamento do meu sobrinho e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer na festa? Porque eu tenho crises. Aí cheguei lá na festa, aquelas luzes, eu tenho sensibilidade. Aquelas luzes, aquele som alto, aquele monte de gente falando. Aí geralmente em casamento você senta lá numa mesa e senta outras pessoas que você não conhece. Eu não sei puxar assunto, eu não sei continuar uma conversa, eu não sei conversar com pessoas, eu não sei. Então eu entro em pânico. Então eu ficava levantando e sentando da cadeira o tempo todo. Eu ficava repetindo as mesmas palavras,
Enfim, gente, aí antes da meia-noite eu já tive que ir embora porque eu apago, assim, eu apago. Tudo aquilo, gente, pensa num som, em vários sons na sua cabeça, mas assim, muito alto, muito alto. Às vezes pra vocês, assim, você tá numa festa e é coisa super natural, assim, tem pessoas falando, tem som, tem luz, tem não sei o que, e tá tudo bem. Aquilo pra mim, ele se transforma numa coisa muito, muito grande, que chega uma hora que aquilo se mistura na minha cabeça e eu apago, não no sentido de desmaiar, eu paraliso e começo a ter crises de raiva ou passo mal, enfim, né? É muito, muito difícil e não tem remédio para isso, tá? Não existe remédio para isso. Então, existem maneiras de se evitar isso. Então, hoje eu descobri que existe um fone que ele abafa ruídos. Então, eu vivo com esse fone. Deixei ele lá em cima. Mas eu vivo com esse fone agora. Então, se eu vou pro shopping, se eu vou pra casa de alguém, se eu vou no supermercado, qualquer lugar que eu vá, eu tenho que estar com esse fone, porque ele abafa o ruído. Então, isso acaba me tranquilizando mais. Outras questões, a questão social. Quando eu entrei na adolescência, as coisas ficaram mais fáceis, porque eu não tinha mais a obrigação de ir em eventos, né? Então minha mãe, eu vou na casa de X, eu vou viajar para não sei onde, eu vou para festa, eu vou para casa. Eu não precisava ir, porque eu podia ficar sozinha em casa, já era adolescente, não precisava ir junto. Então isso me ajudou muito. E não é que eu não tinha amigos, eu tinha uma amiga na escola, uma amiga do lado de casa. Acabou. Então, assim, conforme foi passando a minha adolescência, os meus 20 e poucos anos, eu cheguei sim a ir em festas, a ir em baladas, mas gente, eu saía porque eu passava mal. Quantas vezes eu passei mal e tive que ir embora? Então eu fui poucas vezes, eu ia mais assim, em barzinhos, que tinha às vezes uma música baixinha, eu com outra pessoa ou com 2, 3 pessoas, assim, no máximo, e não ficar muito tempo. Ia lá, conversava um pouco, comia, e isso já me traz um cansaço muito grande. Gente, um almoço de família simples me causa cansaço. Eu fico cansada de ser social e eu tenho crises. Eu chego em casa, eu fico 3, 4 dias com dor de cabeça e não tem remédio que tire aquela dor de cabeça, sabe? Então é muito difícil, é muito complicado. Eu não gosto de sair de casa, eu não vou na casa dos meus pais, eu não gosto de ir na casa de ninguém, não gosto que ninguém venha na minha casa. Isso me causa crises. Se eu sei que alguém vai vir na minha casa, me causa da crise, gente, eu fico mal. Mas quando a pessoa parece que tá tudo bem. Quando eu estou num lugar social, parece que tá tudo bem, mas não tá. Eu chego em casa, eu passo mal. Então, é muito ruim, gente. É muito ruim. Então, antes, eu tinha uma culpa muito grande, porque eu achava que eu realmente era uma pessoa chata, que eu era uma pessoa, sabe, uma péssima amiga, uma péssima filha, uma péssima em tudo. Relacionamento amoroso, meu Deus. Gente do céu, tudo foi demorado na minha vida, assim, tudo foi complicado em relação a relacionamento amoroso, porque eu nunca gostei de toque, desde pequena, né? Eu não gostava de abraçar, eu não gosto de abraçar, eu não gosto de beijar, eu não gosto que as pessoas me tocam. Eu já fui agressiva 2 vezes na minha vida, uma vez verbalmente e uma outra vez fisicamente. Quando eu estava no colégio, um menino que sentava atrás de mim, ele me cutucou para pedir alguma coisa emprestado. E eu não tinha aquilo que ele... Eu não lembro se era um corretivo, eu não lembro o que era, e eu falei, não tenho. Só que ele viu, ele percebeu que eu fiquei muito incomodada por ele ter me cutucado. E aí, né, gente, o que essas criaturas fazem? Aí que elas vão te provocar, ele começou a me cutucar, e eu, para. E ele me cutucando, e eu... Gente, aquilo começou a me subir uma coisa e eu falava, por favor, para. E eu estava, gente, na aula da mãe dele, que era professora de biologia. E eu falava,
por favor, para. Aí chegou uma hora, gente, que assim, tudo apagou. Me deu a crise, só que a crise é de raiva. Eu peguei a cadeira e joguei nele. Sim, gente, aquelas cadeiras de ferro verde, sabe? E não foi legal. Não foi legal, porque eu machuquei o menino e... enfim. E outra vez foi no trabalho, com também essa coisa de cutucar. Eu não agredi, eu consegui me controlar naquele momento, mas eu disse coisas assim terríveis pra pessoa, na frente de todo mundo. Tanto que essa pessoa foi até e pediu demissão, foi embora. Acho que ela ficou com medo, porque assim, o ataque de raiva, ele vem com muita força, entende? Então, em vários momentos eu tive que me trancar, eu tive que... aí eu me machucava, porque eu sabia que eu não podia machucar as pessoas, então eu mesma me machucava. E é complicado. Então assim, se eu machuco esse braço, eu também tenho que machucar esse. Se eu machuco essa perna, eu também tenho que machucar essa, sabe? É uma coisa bizarra. Então assim, é difícil, gente. É difícil, mas ter o diagnóstico, mesmo tardio, isso me aliviou, porque aquela culpa que eu tinha de ser uma má pessoa foi embora. Eu sei que isso é uma deficiência neurológica, eu sei que isso está fora do meu controle e que tem tratamentos psicológicos, existem terapias para isso. Não tem cura, mas tem terapias, né? Hoje eu sei quais são as crises, os tipos de crise que existe no autismo, eu sei quais são as minhas crises, eu sei hoje quais são os pontos de gatilho para eu ter aquela crise. Então, a gente tenta evitar. É claro que isso é uma coisa que eu não vou conseguir evitar o tempo inteiro, né? Vai ter situações que, enfim, né? Mas é complicado. Mas eu consegui casar, já estou há 11 anos casada, tenho uma filha de 10 anos, saudável, normal. E talvez o meu relacionamento com meu marido dê certo porque ele tem TDAH fortíssimo, então talvez a gente se entenda muito bem em relação a isso, mas a gente ambos tem que se adequar a uma crise do outro. Então, gente, o canal, ele foi um hiperfoco meu, que durou anos, porque assim, o hiperfoco, ele pode durar um dia, semanas, meses ou anos. O meu hiperfoco no canal, ele durou anos, e eu não tenho mais esse hiperfoco. Então, hoje, gravar vídeos falando sobre livros, pra mim é muito difícil. Eu gosto de ler, eu continuo lendo, gente, assim, leio todos os dias. Isso é uma coisa que eu tenho desde pequena, eu não consigo ficar sem ler. É uma coisa impossível pra mim, eu tenho que ler todo dia, mas não pra fazer vídeos. Eu não tenho mais esse hiperfoco, eu não tenho mais interesse em fazer isso. Assim, a gente perde o interesse total, absolutamente total, assim. Não tenho mais esse hiperfoco. Então, o canal acabou? Olha, gente, eu não vou dizer que o canal acabou, ele vai ficar parado. Se me der vontade de gravar vídeo falando sobre livros, eu vou gravar. Se me der vontade de gravar um vídeo mostrando uma arte minha, eu vou fazer. Mas é uma coisa que é só se me der vontade. Então, assim, eu aprendi que eu não posso prometer coisas, porque tudo que eu prometo é 99,9% de chance que eu não vou cumprir aquilo. Entende? Porque às vezes eu tô muito na pilha, que nem eu falei, eu vou fazer aqui 30 dias de pinturas de Halloween. Eu fiz 15. Eu fiquei 15 dias focada naquilo. Depois eu perdi o interesse Não quero mais fazer, então... Antes eu me martirizava, ficava, ai meu Deus, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, e agora eu prometi. Hoje, dane-se, entendeu? Tipo, eu sei por que eu faço isso. Hoje eu entendo por que eu faço isso, então eu não vou me forçar a fazer uma coisa que eu não quero. Mas às vezes a gente tem que fazer, né? Tem coisas que a gente não tem que fugir. E aí é difícil. E aí que entra a terapia, né? Porque, enfim, por mais que eu não seja uma pessoa social, eu não gosto de pessoas, né? Assim, eu gosto de pessoas, mas eu não gosto de ficar com as pessoas. Mas tem momentos que eu preciso, né? Isso é meio que obrigatório algumas vezes. Então, por isso que tem a terapia para me ajudar em relação a isso.
E deixa eu ver, acho que era isso, gente, que eu tinha pra falar sobre essa questão. Enfim, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô lendo nesse momento. E vamos lá. Eu li um livro chamado, eu acho que é O Artista Flutuante. Eu acho que é esse o título, do Kazuo Ishiguro. Eu li também um outro dele, que é O Gigante Enterrado, que tem até vídeo no canal, que eu gostei muito. Eu li esse Artista Flutuante, eu gostei muito. E eu estou lendo nesse momento Não Me Abandone Jamais, dele também. Eu já tô finalizando, acho que eu tô com 80 e pouco por cento de leitura aqui. E assim, tô gostando, mas ai, tem hora que, sabe, não sai daquilo, sabe? Eu achei esse livro um pouquinho maçante. Parece que ele é um dos queridinhos, assim, do Kazuo Ishiguro. Tem até um filme, que eu vi o trailer e eu não curti muito na hora que eu vi o trailer. Não sei se eu vou assistir o filme. Mas é uma leitura que te pega bastante. Tem aqueles momentos que você fala, ai meu, pra que isso, sabe? Não precisava encher linguiça. Mas aí de repente vem um assunto interessante, então acho que é por isso que eu não parei a leitura. Eu estou lendo também já há muitos anos, tá? Esse livro aqui, como é que ele chama? Ah, O Mundo Invisível Entre Nós, da Kathleen Kiersman, alguma coisa assim. Eu estou quase finalizando, ele é um livro de contos. Eu vou começar o capítulo 20, tá? Então eu já li bastante, falta pouca coisa aqui para finalizar. Eu tô lendo já há muito tempo, porque é um livro de contos. E assim, gente, é um livro muito bom. É um livro muito bom. Porém, eu vi algumas pessoas que fizeram resenha desse livro. Sério, de verdade, eu duvido que a pessoa leu esse livro em uma semana. Esse livro, gente, ele não é um livro de uma leitura fácil, apesar de ser contos. São contos, é uma escrita difícil. É um bom livro, tá? É um bom livro. E você não lê isso assim em uma semana, tá? Foram pagas para fazer a resenha do livro, óbvio. Ah, tem uma outra coisa sobre a questão do autismo que eu tenho, é que eu não tenho filtro. Eu falo as coisas na cara. Vocês não sabem disso, mas é. Claro que, nossa gente, quantas vezes eu gravei vídeo falando de pessoas, só que eu corto tudo, porque eu sei que isso não é legal, tá? Mas eu não tenho filtro, então isso fez com que eu fosse uma pessoa grossa, sem noção, né? E eu, gente, por que que eu tenho que... Sabe, aquela coisa de você falar assim, ai, Dri, você acha que essa roupa tá legal? E se eu achar que não tá legal, eu vou falar não. Mas às vezes você não precisa falar, porque a pessoa... ela tá se sentindo bem com a roupa, ela só pergunta por perguntar e você fala, não, não gostei, porque realmente eu não gostei. Aí a pessoa fica te olhando assim e se olha no espelho e se acha a pessoa mais feia do mundo, sendo que ela não tá feia. O importante é você se sentir bem, mas é que eu tenho essa coisa de falar, não, não tá legal. Ai, gente, isso... Enfim, poucos amigos mesmo, poucos familiares que gostam de você por você falar a verdade, ser sincero demais. A gente também não consegue mentir. Eu, pelo menos, eu aprendi a mentir, né? Porque pra fugir de situações sociais, às vezes eu mentia. Como eu não sabia o que eu tinha, eu mentia, inventava, enfim, tá? Mas é isso, né? Não vou falar quem aqui pra não ficar chato. Não é uma pessoa só. Mas, gente, esse livro aqui ele é muito bom. Ele não é um livro que você pega e lê ele numa sentada só, de jeito nenhum, tá? Outro livro que eu estou lendo já tem mais, acho que vai fazer uns 2 anos, que é A Pequena Dorothy, do Charles Dickens. Gente, que livro chato! Chato no sentido que não precisa, ele é arrastado. A história é muito boa, mas ele é arrastado. Até agora, vocês sabem que eu já li muita coisa do Dickens e tenho muita coisa para ler ainda. Esse livro aqui, gente, ele é muito arrastado. Eu já li outros dele, maiores do que esse, rápido. E esse aqui tá, ó. Eu falei, não, gente, eu preciso terminar esse livro esse ano, então só falta isso aqui pra eu ler. Eu tô na página 524, que capítulo que é esse que eu tô? Eu falei, gente, eu preciso terminar esse livro, porque, né, eu comecei o capítulo
12 da segunda parte, tá? Então assim, ó, falta pouquinho aqui pra eu finalizar. É uma história muito boa, eu gosto dessa história, por isso que eu não desisti do livro. Porque eu gosto da história. Mas é arrastado, gente, é arrastado que chega da agonia, então eu não consigo ler esse livro assim rápido, eu tô lendo ele há muitos anos. E gente, esse ano eu li muita coisa, só que eu não vou trazer aqui não, que eu tô com preguiça, tá? Eu não tô lendo, assim, no momento eu tô lendo esses porque eu quero meio que finalizar esses 2 livros que eu já estou com eles há muito tempo, então eu quero finalizar esse ano, vou ver se eu consigo. Mas eu tenho uma pilha de livros do lado da minha cama que eu quero ler, tem livros que eu quero comprar. Eu fiz uma carteirinha na biblioteca aqui perto de casa também, então muitos dos livros que eu li esse ano eu também peguei em biblioteca para não comprar, porque eu também tô nessa, gente. Antes eu tinha aquela questão de ter coleção de livros e tal. Hoje eu quero ter coleções de livros que fizeram diferença na minha vida, sabe? Coleção não, eu quero ter aquele livro na minha estante. Aquele livro que fez diferença na minha vida. Então eu quero ele na minha estante. Agora, li um livro, gostei dele, mas não vou ler de novo, sabe? É um livro que provavelmente daqui a uns anos eu esqueço a história. Então não tem importância pra mim, eu não quero ter. Então muitos desses livros eu pego em biblioteca ou leio no Kindle, né? Se vejo promoção mesmo, eu compro no Kindle, porque eu não tenho onde pôr mais livros. Essa é a questão. E é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, eu acho. E é isso. Só, por favor, evitam comentários do tipo, você não tem cara de autista, tá, gente? Vocês não me conhecem, tá? E autismo não tem cara. Autismo autista tem cérebro de autista. Nunca se esqueçam disso. Só quem me conhece, quem convive comigo, porque assim, eu sou uma pessoa diferente para cada pessoa. Então, aqui em casa eu sou uma pessoa. Quando eu tô com os meus pais, eu sou outra. Quando eu tô com meu irmão, é outra. Se eu tô com uma amiga, eu sou outra pessoa. Se eu tô com a família do meu marido, eu sou outra. Eu não... Cortei essa parte que eu me confundi toda. Então, eu sou uma pessoa para cada pessoa que eu conheço, sabe? Eu sou diferente, eu não sou eu. Porque eu acho que ser eu é errado na frente das pessoas. Porque as pessoas, elas vão me julgar. Mas, na verdade, elas me julgam mesmo não sabendo que eu era autista. Já me achavam esquisita, mesmo tentando me adequar àquilo. Agora imagina eu sendo quem eu sou. Então eu não consigo ainda, esse processo ainda não tá aí. Como eu disse, eu tô naquele buraco ainda, sabe? Tô naquele buraco. Então é isso, gente. No momento, como eu falei pra vocês, eu sou artista plástica, eu trabalho com desenho, com pintura. Então tem o meu Instagram, tem o meu site, que eu acho que não coloquei aqui no canal porque eu mudei meu site. Então vou colocar ele aqui no box de descrição. E me sigam no Instagram, que é lá que eu estou com uma certa frequência, entre aspas. Eu preciso gravar um outro vídeo, só que lá pro Instagram falando sobre essa questão. Então é isso, gente. Até um dia, né? Eu não sei quando que eu vou gravar vídeos novamente aqui pro canal. Só quando eu realmente ter vontade, tá bom? Então, beijos e até mais.